Uma coisa certa sobre Dostoiévski é como ele é capaz de representar a decadência, o estado mais definitivo e visceral de humilhação e de degradação, realmente mergulhando os personagens dentro dessa lama. Personagens esses que sempre são, por um lado, conceitos muito fortes, símbolos dos conflitos da época, mas igualmente pessoas no nível mais visceral possível. Os dilemas são filosóficos, mas também pessoais e psicológicos. Um exemplo notório disso é o Memórias do Subsolo, principalmente o primeiro capítulo. No geral, o livro tem uma narrativa bastante linear a partir do segundo e último capítulo, a propósito da neve molhada, mas no primeiro, o Subsolo, a gente acompanha essa introdução bastante inchada, tipo um mergulho caótico, denso e confuso dentro da mente do personagem. O homem se apresenta como uma pessoa má, doente, que trata as pessoas mal só por diversão, mas que é profundamente carente, poderia chorar se uma dessas pessoas sorrisse para ele. Como acontece muitas vezes no livro, ele se desmente logo depois dizendo que na verdade não consegue nem ser mal, que se considera um homem de alta consciência e é exatamente por isso um homem passivo e ressentido. O oposto dele, a pessoa normal, o homem de ação, seria um estúpido, grosseiro e limitado. Essa pessoa, que a gente conhece apenas como o homem do subsolo, atinge o nível, segundo ele, mais degradante de não ter conseguido nem se tornar um inseto, porque, segundo ele, uma consciência perspicaz seria uma doença e para o uso normal a metade seria mais do que o suficiente. A autodescrição continua num fluxo de consciência perdido, extremamente mergulhado em si mesmo. O narrador mente o tempo todo e se desmente envergonhado, diz não se importar com a opinião do leitor depois de citar com detalhe todas as críticas que com certeza qualquer um faria a ele e claramente se importando profundamente com todas elas. Conforme cada vez mais, através do monólogo sobre si próprio, ele adentra mais e mais fundo nesse subsolo. Essa descrição não nos é estranha. O fato é que a gente pode rapidinho evocar de cabeça um bom número de personagens que em algum nível personificam o homem do subsolo dentro das suas realidades. O homem branco mediano ou à margem do sistema que também tem náusea do que ele enxerga como lixo da cidade, ou que também se sente profundamente humilhado em relação à própria posição, e as relações sociais dele vão escalando para um colapso nervoso ou violento. O Taxi Driver do Martin Scorsese é um dos exemplos mais importantes. A própria ideia inicial do Scorsese era fazer uma adaptação de Memórias do Subsolo para filme. O Travis, o protagonista, também se sente enojado com a cidade, ao mesmo tempo em que ele próprio faz parte dela. Ele consegue odiar a depravação e a decadência moral das pessoas, enquanto ele próprio vai assistir pornografia no cinema e não vê nenhuma contradição nisso. Assim como o homem do subsolo que sentia desprezo pela cidade e a noite de São Petersburgo, mas mesmo assim mantinha uma relação bizarra de vergonha e prazer com essa situação. A noite aqui é um símbolo importante. Para o Martin Scorsese é onde estão os personagens mais interessantes, e para o personagem do Travis, all the animals come out at night. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. Taxi Driver é um estudo de personagem que mergulha de fato na mente do homem isolado. O Travis também está afundado no próprio subsolo e igualmente colocado em um abismo em relação à categoria das pessoas normais, uma abstração que ele mesmo cria para se definir em contraste a ela. O olhar do filme é muito perspicaz em capturar a percepção do protagonista desse mundo espiritualmente decadente, espiritualmente falido. Como ele só enxerga o mundo e as outras pessoas a partir de janelas, de telas, espelhos, pelo espelho do carro, a partir do qual ele interage com os personagens secundários, pela janela embaçada pela chuva e manchada pelas luzes da cidade à noite, pelo vidro a partir do qual ele observa a mulher que ele idealiza como a única diferente, que obviamente também resulta num surto ainda maior de misoginia e misantropia depois da rejeição. Até durante o dia, o Travis nos leva de volta para a escuridão noturna do cinema de pornografia, onde os rostos também aparecem embaçados e difusos, como pessoas espiritualmente perdidas. Nessa percepção da cidade, cheia de preocupação com a devassidão do mundo e a modernidade, representada como um inferno, ele se considera um tipo de cruzado espiritual, uma figura perdida e isolada desse tempo, já que não deixa de estar entre os abandonados e esquecidos pelo projeto de modernidade. A cidade corrompida, como o olhar da câmera captura, espiritualmente falida e em colapso por dentro, extrapola até para um nível sensorial e físico. Sensorial como se fedesse a decadência e roubasse do mundo a beleza e a inocência de todo mundo que é atraído para ela, e físico como um inferno que causa dores metafóricas nos dois, tanto no Travis quanto no personagem do Dostoiévski. O Travis reclama de náuseas e uma dor de barriga muito forte, e no caso do homem do subsolo, a dor de dente. Como ele descreve, a dor de dente do homem instruído do século XIX, que geme e reclama não como um camponês rude, mas como um homem atingido pela civilização europeia,
Um homem que, entre aspas, renunciou ao solo e aos princípios populares. Daí os gemidos se tornam maus, perversos, vis, e ele mesmo sabe que só tortura ele próprio e as pessoas em volta que já não aguentam mais. Essas seriam as dores metafísicas, espirituais da modernidade, o sentimento de decadência do qual o personagem do Dostoiévski e do Scorsese conseguem, no fim, tirar um tipo de prazer bizarro e distorcido. Para um russo no século passado, era fácil ver nessa náusea e nessa dor dos personagens do Dostoiévski o ritmo da vida no mundo capitalista, como um tipo de atmosfera sufocante que cerca o personagem em todo lugar. Esse seria um dos grandes motivos para o autor ter ficado tão conhecido no Ocidente, as representações atentas das ansiedades, medos e distorções do espírito humano característicos da fase capitalista. A contribuição do Scorsese nesse mosaico é assustadora e engraçada ao mesmo tempo. Esse olhar cada vez mais fundo no abismo, tal qual o capítulo do subsolo de Dostoiévski, está num lugar estranho em que desperta desprezo daquele personagem, ao mesmo tempo em que é cheio de ironia e autoconsciência. Se o homem do subsolo está sempre tentando fazer o leitor rir com o próprio absurdo, o Travis é tão descolado da realidade que, de um jeito mórbido, o personagem dele também é cômico. É igualmente cômico como ele no filme, sendo a pessoa totalmente perturbada que é, acabe tendo uma redenção pela cidade, como a figura sensual e heróica que a autoimagem dele representa desde o início. Sendo ou não um delírio do personagem, qualquer conclusão sobre o final feliz e romântico é igualmente assustadora. O nível final de descolamento da realidade do homem, forçado economicamente e simbolicamente ao isolamento, que até o último momento ainda se apega a um sonho romântico e distorcido sobre o mundo e sobre si mesmo. Ou o homem doente elevado a herói romântico por todos os motivos errados, e que no final, mesmo com tudo assustadora e artificialmente bem e normal, ainda mostra pelo espelho pelo qual ele vê o mundo a mesma loucura. A bomba relógio que com certeza muito em breve vai explodir de novo. Um olhar que é voltado quase que pro leitor que absorve a confissão do homem do subsolo, como se ele também soubesse que está sendo observado. O que assusta tanto nesses personagens é a forma com que esse individualismo se volta cada vez mais para dentro. Os homens solitários vivem tão fundo em si mesmos na compreensão da vida e do ambiente que, como fala o George Lukács, a outra pessoa é para eles só um poder estranho e ameaçador que subjuga ou fica sujeito a eles. O isolamento, a separação, a solidão reduzem as relações entre os homens à luta pela superioridade ou inferioridade. Na imersão do sujeito em si mesmo, o eu se torna sem fundo. Quanto mais extremo esse individualismo se torna, quanto mais o eu se volta para dentro, quanto mais se fecha da realidade objetiva, mais se perde num vazio interno. A tentativa fútil e desesperada dos personagens do Dostoiévski de quebrar essa parede e de encontrar um terreno firme dentro de si mesmo é a tragédia ou tragicomédia do homem solitário. É fácil deixar escapar o quanto, na verdade, o homem do subsolo também é muito engraçado. Conforme a voz do homem vai ficando mais familiar, já sabe quando ele está mentindo ou enrolando para se desviar de uma situação, fora acompanhar situações absolutamente ridículas, tipo o planejamento de dias dele para dar um encontrão no ombro de um cara que ele odeia, o que deixa ele ansioso e paranoico por um baita tempo, e o cara que ele queria dar um encontrão nem percebe. E é muito característico desses dois trabalhos, os dois muito distantes no espaço e no tempo, esse lado cômico enorme, do absolutamente ridículo, e outro trágico conforme se aprofunda no abismo. É meio magnético e repulsivo ao mesmo tempo. São dois trabalhos cheios de uma ironia ácida no discurso. O homem é capaz de dizer sem nenhuma vergonha coisas como "eu sou sozinho e eles são todos". Como fala o René Girard, uma ironia que derruba as pretensões do individualismo e acaba com as diferenças que parecem tão assustadoras para a consciência ofendida. Segundo ele, a gente já não saberia como rir junto com Dostoiévski nessa ironia, porque a gente não sabe rir de si mesmo, que hoje muita gente elogia as memórias do subsolo sem a menor ideia de que estão desenterrando uma caricatura deles próprios, escrita um século atrás. Sim, uma das coisas mais assustadoras, principalmente em Memórias do Subsolo, é o sentimento de se identificar, nem que seja um pouco, quando o personagem está falando sobre ele mesmo e sobre o subsolo. E, bom, toda a primeira dentre as duas partes é sobre ele e o subsolo. Afinal, o que um homem decente pode falar com mais prazer do que sobre si mesmo? Meu nome é Otávio e os fontes que eu mencionei no vídeo dá pra achar na descrição, assim como os livros que eu menciono, então dá uma olhada ali e não esquece que comprando pelo nosso link ajuda também o canal a se manter, assim como a nossa campanha de apoio. Não esquece de conferir a descrição, deixa o like, muito obrigado pela atenção e até mais.